Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre sistema endócrino que está na unidade 35 no começo da apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? O sistema endócrino, ele é formado por um conjunto de glândulas, que são chamadas glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas são responsáveis pela secreção de substâncias, né? Como essas substâncias não são levadas para fora do corpo, elas são levadas para a corrente sanguínea, então essas substâncias são chamadas genericamente de hormônios. As glândulas endócrinas, elas caracterizam-se por não apresentarem ductos e eliminarem as suas secreções, que são os hormônios, diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, a gente tem aqui a glândula endócrina, um conjunto de células circundada pelos vasinhos sanguíneos, onde essas glândulas vão liberar as suas secreções, vão liberar os seus hormônios. Então, essas glândulas exócrinas, como um conjunto de células que possuem ductos, que é esse canalzinho aqui, por onde o produto de excreção é eliminado para o exterior do corpo, como é o caso da glândula sudorípara, glândula salivar, glândula lacrimal, mamária e etc. Tá? E ainda nós temos as glândulas mistas, também chamadas de anfícrinas. Tá? São glândulas, como elas são chamadas de mistas, elas possuem um pouco dessas duas funções. Uma parte com função exócrina, que libera os seus produtos para fora do corpo, né? E uma função endócrina, que aí sim é um hormônio que está liberado para o sangue para ser transportado e agir em um órgão-alvo. É o órgão de destino daquele hormônio. As características gerais dos hormônios. Eles representam, então, um conjunto de compostos orgânicos que são produzidos pelas glândulas endócrinas e por células isoladas em diversos órgãos do corpo. Porque para ser produzido um hormônio, não precisa necessariamente advir de uma glândula, pode ser de algum órgão que tenha também uma função de produção de hormônio. Eles são lançados na corrente sanguínea em pequenas quantidades. Eles vão atuar como mensageiros químicos capazes de estimular ou de inibir uma atividade de determinado órgão, e eles são responsáveis pela homeostase. Então, é o equilíbrio entre o funcionamento de todos os órgãos do corpo. A regulação da secreção hormonal é basicamente uma função de feedback, também chamado de retroalimentação. O nível de hormônio ou mesmo de outra substância estimula ou inibe a atividade de determinada glândula. No exemplo 2, precisa ter uma quantidade específica de cálcio no sangue. Se tiver menos do que o normal, é estimulada a retirada desse cálcio lá dos ossos. Se tiver mais do que o normal, é inibido a retirada desse cálcio lá dos ossos, porque já tem muito no sangue. Falando das glândulas endócrinas, a gente vai falar de alguns tipos de glândulas e principalmente os hormônios que essas glândulas produzem. Começando pela hipófise. A hipófise, ela produz os hormônios que controlam a atividade de outras glândulas do sistema endócrino. Ela é uma glândula e ela controla a atividade de outras glândulas. Essa é a glândula da hipófise, ela é subdividida em duas regiões. A região vermelhinha é chamada de adenohipófise, ou também chamada de lobo anterior. E a neurohipófise é a outra região, também chamada de lobo posterior. Cada uma dessas regiõezinhas da hipófise vai produzir um determinado tipo de hormônio, tá? E esse hormônio vai agir em outra glândula, tá? Por exemplo, aqui, ó, os hormônios da adenohipófise, só dessa região vermelhinha, são esses 5 aqui. Os hormônios da neurohipófise, o antidiurético e a ocitocina. Começando pelos hormônios da adenohipófise, somatotrofina, ou hormônio somatotrófico, o GH, o hormônio de crescimento, tá? Então, ele é produzido em uma maior quantidade durante a infância e a adolescência, porque ele vai atuar sobre todas as células do nosso corpo, né? Tecido cartilaginoso, ósseo, muscular, contribuindo para o crescimento. O hormônio estimulante da tireoide, chamado de TSH. Ele estimula a produção e a secreção dos hormônios da tireoide.
os quais têm notável desempenho no desenvolvimento físico e psíquico humano. Hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH, ele controla a produção e a secreção dos hormônios do córtex da suprarrenal, a glândula que fica acima de cada um dos rins. Os hormônios gonadotróficos, olha, gônado, das gônadas, que são o FSH e o LH. São os hormônios sexuais, digamos assim, né? Que estimulam a produção de um outro hormônio sexual, tá? O FSH e o LH, eles têm ações diferentes no homem e na mulher. O FSH na mulher estimula o crescimento dos folículos ovarianos, isso durante o ciclo menstrual. Também estimula a secreção de estrógeno. Esse estrógeno, ele vai ajudar na fixação de um óvulo que for eventualmente fecundado, tá? No homem, esse mesmo FSH tem uma função diferente. Ele vai estimular a produção de mais espermatozoides. E o outro hormônio, que é o LH, ele também é um hormônio luteinizante, né? E ele também tem ações diferentes no homem e na mulher. O LH na mulher contribui para provocar a ovulação, além de promover a secreção de estrógeno e progesterona. No homem, esse mesmo LH, ele tem uma função diferente. Ele vai determinar a secreção de testosterona pelos testículos e vai atuar sobre as células que existem nos testículos, então, determinando a liberação de testosterona. O PRL, a prolactina, estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias durante a gravidez e a produção de leite após o parto. O MSH, o hormônio melanócito estimulante, atua sobre os melanócitos, células dotadas de melanina, e vai estimular o aumento da produção dessa melanina, então, e que vai determinar a pigmentação da pele. Os hormônios da neurohipófise, começando aqui pela ocitocina, provoca contrações fortes da musculatura lisa do útero, tanto na ocasião do parto como após o parto. Ele também age sobre as fibras musculares que envolvem as glândulas mamárias, provocando a contração das glândulas mamárias para secretar o leite. Hormônio antidiurético, que é chamado de ADH. Ele desempenha um importante papel no mecanismo de reabsorção de água nos rins. Ele também é denominado vasopressina, porque ele causa a constrição dos vasos sanguíneos em todo o corpo e eleva a pressão do sangue. A tireoide localiza-se logo abaixo da laringe, aqui no pescoço, os hormônios da tireoide, que são eles a tiroxina, o T4, e a triodotiranina, a T3. Além disso, também secreta calcitonina. O T4 e o T3, eles aumentam a velocidade das reações químicas em quase todas as células do corpo. Eles aceleram o metabolismo de carboidrato, dos lipídios e também o metabolismo das proteínas. Calcitonina também é produzido pela tireoide, né? É um hormônio que inibe a degradação do tecido ósseo pelos osteoclastos, que vão ter a função de reabsorver células velhas do osso, para provocar essa renovação óssea. E falando agora das paratireoides, são 4 pequenas glândulas situadas nos lados da tireoide e que têm muita importância no metabolismo de cálcio e de fosfato. O hormônio produzido por essas glândulas é chamado de paratormônio. Ele vai estimular diversos mecanismos, aumentar a taxa de cálcio e a diminuição do fosfato na circulação sanguínea. Os íons cálcio são de grande importância em numerosas reações intracelulares e orgânicas. Por isso que ele precisa estar nessa quantidade específica no sangue para ser levado para cada uma das células, porque ele ajuda nas reações dentro de cada uma dessas células, como, por exemplo, ajuda na contração dos músculos, ajuda na coagulação sanguínea, ajuda na diminuição e permeabilidade das membranas celulares também. Tanto a tireoide quanto a paratireoide, elas têm uma normalidade para agir. Se elas agirem numa quantidade menor, ela tem uma hipofunção. E se elas agirem numa quantidade maior, elas têm uma hiperfunção, tá?
Por exemplo, na tireoide, se tiver uma hipofunção, é chamado de hipotiroidismo, certo? Provoca a deficiência no desenvolvimento físico e sexual, retardo no desenvolvimento mental, caracteriza a obesidade, moleza, raciocínio lento, e pode, inclusive, causar o bócio, que é o aumento do tamanho do pescoço. Agora, se a tireoide estiver funcionando mais do que o que devia, ela vai causar o hipertiroidismo, que ocasiona magreza, nervosismo, agitação, insônia. Nas paratireoides, isso também acontece. Se a paratireoide estiver funcionando além do normal, né, causa desmineralização dos ossos. Então, olha só, a paratireoide produz paratormônio. Paratormônio tira cálcio dos ossos, manda para o sangue, certo? Se tiver muito paratormônio, está tirando muito cálcio dos ossos, mandando muito cálcio para o sangue. Então, os ossos estão ficando desmineralizados, estão ficando com falta de cálcio, tá? E isso torna os ossos porosos e quebradiços também. Agora, se essa paratireoide estiver funcionando numa menor função do que o normal, causa uma hipofunção. E isso vai, principalmente em crianças, isso pode provocar contrações de espasmo nos músculos e pode, inclusive, causar o quadro convulsivo da tetania. Passando, nós vamos falar das suprarrenais, também chamadas de adrenais. Elas localizam-se na parte superior de cada rim, apresentando duas regiões distintas, o córtex, numa parte externa, e a medula internamente. Por que é importante saber que tem duas regiões nessa glândula adrenal? Porque cada uma dessas regiões produz um hormônio específico, tá? O córtex suprarrenal tem alguns hormônios da região cortical, que são os glicocorticoides, mineralocorticoides e os androgênios. Começando pelos glicocorticoides. Eles são representados pelo cortisol e cortisona, que são hormônios fundamentais para a sobrevivência em virtude dos efeitos sobre o metabolismo de carboidrato, lipídios e proteínas. Os mineralocorticoides são representados pelos hormônios aldosterona, que é indispensável na manutenção do balanço de sódio e potássio do corpo. Se esses mineralocorticoides não estiverem numa taxa normal, a gente reabsorve menos água, né, desses túbulos renais, então a nossa taxa de hidratação diminui. Os androgênios, que são os hormônios sexuais femininos. Os efeitos fisiológicos, assim, são mínimos, né? Mas eles atuam em conjunto com os hormônios das gônadas, aquele FSH e LH que a gente viu. Nas mulheres, esses androgênios, eles causam alterações nas concentrações dos hormônios androgênicos e podem acarretar um aumento da quantidade de pelos no corpo, inclusive aparecimento de barba, se tiver fora da quantidade normal de ação desses androgênios, então. A hipofunção do córtex e a hiperfunção do córtex da suprarrenal também causam problemas. Hipofunção do córtex da suprarrenal vai resultar numa doença chamada doença de Addison, tá? Cujas características são perda de peso, aumento da taxa de potássio, diminuição de sódio, de glicose, provoca a diminuição da pressão sanguínea, desidrata e aumenta a pigmentação da pele e também causa arritmia cardíaca. A hiperfunção do córtex da suprarrenal provoca uma doença chamada síndrome de Cushing, que é caracterizada pela perda de massa muscular, hiperglicemia, né, que então é o quadro da diabetes, e redistribuição de gordura do corpo. Agora falando da parte da medula suprarrenal, essa parte mais marronzinha aqui de dentro. Tá? A medula da suprarrenal secreta adrenalina, ou também chamada de epinefrina, e em menor quantidade, noradrenalina, ou também chamada norepinefrina. Esses hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, estão intimamente relacionados às situações de estresse. Nosso organismo, ele prepara o nosso corpo para essas situações de fuga ou de luta, aumentando essa quantidade de adrenalina.
tá? Então, entre outros efeitos, a adrenalina, ela vai provocar palidez, aumenta o ritmo respiratório, a gente fica hiperventilando, aumenta o batimento cardíaco, a gente fica com o coração palpitando, a pupila dilata. Então, vai acontecer também a glicogenólise do fígado. Essa glicogenólise é retirar glicose do fígado e mandar para o sangue, para que o sangue possa mandar essa glicose para as células, para que a gente possa se preparar para uma explosão muscular, por exemplo, e aumenta a eficiência de uma contração muscular. Esses efeitos, então, eles vão estimular o organismo a responder com uma maior eficiência nessas condições de emergência, né? Condição de fuga, de luta, vai preparar a gente para saltar, para fugir, para correr. As glândulas mistas, ou também chamadas de anfícrinas, né? Tem alguns tipos de glândulas, como o pâncreas, os testículos e os ovários. Começando pelo pâncreas, né? A gente tem aqui ó, a localização desse pâncreas, logo abaixo do estômago. O pâncreas tem regiões chamadas de ilhotas de Langerhans. Dentro dessas ilhotas é como se fosse um aglomerado de células. Tem células chamadas de alfa e células chamadas de beta. As células alfa secretam glucagon e as células beta secretam a tão conhecida insulina. Tá? A insulina ela é produzida pelas células beta, promove a entrada de glicose na maioria das células corporais, então atua como um hormônio hipoglicemiante, então reduz a taxa de glicose no sangue. Ou seja, a insulina vai ajudar a tirar essa glicose do sangue e mandar para as células. Por isso que quando a gente tem uma deficiência de insulina no sangue, a gente desenvolve a diabetes, porque fica uma quantidade maior de glicose no sangue. O glucagon, ele era secretado pelas células alfa, né? E ele vai ter ação exatamente contrária da insulina. Se a insulina ela ajuda a tirar a glicose do sangue para mandar para os tecidos ou para armazenar no fígado, a função do glucagon é exatamente o contrário. Ele atua estimulando a transformação do glicogênio em glicólise, lá do fígado, para jogar no sangue, e a síntese de glicose a partir de outros nutrientes. Então, sintetizar, produzir mais glicose para ficar no sangue, tá? A secreção desse glucagon é controlada pelo nível de glicose no sangue. Então, se tiver pouquinha glicose no sangue, também é perigoso, causa hipoglicemia. Então, se tiver pouquinha quantidade de glicose no sangue, é o glucagon que é estimulado para produzir mais glicose e jogar no sangue. Agora, se tiver uma grande quantidade de glicose no sangue, quem é estimulado é a insulina, para jogar essa glicose nas células ou então para armazenar no fígado, para baixar a quantidade de glicose no sangue e regularizar essa quantidade. Depois nós temos a ação dos testículos, que secretam vários hormônios sexuais masculinos, que são os hormônios androgênicos, como, por exemplo, a testosterona, produzidos nas células de Leydig do testículo, que estimulam o crescimento dos órgãos sexuais masculinos e promovem o desenvolvimento das características secundárias, como o que eu tinha falado para vocês, o aparecimento de barba, desenvolvimento do pomo de Adão, o engrossamento da voz. Os ovários, então, eles secretam esses dois hormônios. O estrogênio estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos, as mamas, e também as características sexuais secundárias, né? Afinamento da cintura, afinamento da voz, desenvolvimento das mamas. E a progesterona, ela atua no ciclo menstrual e na manutenção do embrião e do feto no útero durante a gestação. A glândula pineal, ela se localiza no encéfalo, tá? A gente tem aqui, ó, tudo que está dentro do crânio é chamado de encéfalo. O encéfalo, ele é composto pelo cérebro. Aí a gente tem o bulbo, isso aqui é o cerebelo, aqui a gente tem o bulbo, a ponte, né? Daqui já começa a medula espinal. E nesse meio aqui do cérebro, né? Bem no meinho do cérebro, a gente tem essa partezinha vermelha aqui, que é da glândula pineal. Essa glândula pineal, ela tem um principal hormônio que é a melatonina. A melatonina. Ela está relacionada com o ritmo biológico sob a influência da luz, tá? Então, ela marca os nossos ciclos de escuridão
marca o ciclo de escuridão e de luz, né? Estimulando o nosso sono. Essas células da glândula pineal, elas segregam o hormônio melatonina em um ciclo diurno, em que uma quantidade permanece baixa durante a luz do dia e aumenta durante as horas de escuro. Por isso que estimula o nosso sono só de noite. Essa variação diurna é controlada através da norepinefrina, proveniente do nervo simpático, que é regulada pelo ciclo claro e escuro do meio ambiente. Os órgãos que possuem células com função endócrina. Então, não é o órgão inteiro que produz um hormônio, é uma região do órgão que tem células específicas que produzem o hormônio, tá? Como, por exemplo, o epitélio gástrico. O epitélio gástrico são as células que revestem internamente o estômago. Essas células vão secretar gastrina, que é um hormônio que está agindo no suco gástrico para ajudar na digestão do estômago. O segundo é o epitélio do intestino delgado, mesma coisa. Epitélios são as células mais superficiais que estão entrando em contato com o bolo alimentar que está passando. Esse epitélio, ele vai produzir esses 4 tipos de hormônios aqui. A começar pela secretina. É um hormônio liberado quando o pH do duodeno está abaixo de 4,5. E aí, esse hormônio vai ser liberado para liberar bicarbonato pancreático, para elevar esse pH, porque só o estômago que age com pH ácido, o intestino delgado, ele age com pH neutro. Então, se o pH está abaixo de 4,5, é secretado essa secretina para estimular a produção de bicarbonato e aumentar esse pH para o neutro. O hormônio da colecistocinina é produzido pelo duodeno e jejuno, que estimula a contração da vesícula biliar. Essa contração da vesícula biliar, ela é estimulada pela presença de gordura no intestino delgado, já que a bile, ela vai ter a função de emulsificar essa gordura, ou seja, de quebrar as moléculas de gordura. O hormônio peptídeo inibidor de gastrina, essa gastrina é essa aqui que agiu aqui em cima no estômago. Se a gente está falando que esse hormônio está sendo secretado pelo intestino delgado, é um hormônio que vai agir lá no estômago para falar, viu? O bolo alimentar já está aqui no intestino delgado, então você pode parar de funcionar. E ainda tem a motilina, que é liberada com a função de estimular a motilidade do intestino, ou seja, os movimentos ondulatórios, peristaltismo, que vai empurrando o bolo alimentar sempre mais para frente. Nós temos os hormônios produzidos por algumas regiões do rim, que vai ser o hormônio eritropoetina, que vai estimular a produção de eritrócitos. Olha o nome, eritropoetina, produz eritrócitos. Ai, professora, que diabo é eritrócito? Que palavra estranha. São as hemácias do sangue, tá? Essas hemácias são os glóbulos vermelhos, né? E esses glóbulos vermelhos, eles são produzidos por estímulo dessa eritropoetina, mas esse hormônio, ele está sendo produzido no rim, mas ele vai agir lá na medula óssea, porque é a medula óssea que vai produzir mais glóbulos vermelhos do sangue, tá? Temos ainda as células produtoras de hormônios no coração, que ele vai produzir o hormônio peptídeo natriurético atrial, o PNA. Ele estimula a secreção de sódio, a eliminação de água com a urina, provocando a diminuição da pressão sanguínea, tá? Então, é um hormônio que é produzido pelo coração, mas vai agir no rim. Não necessariamente aquele hormônio vai ser produzido onde ele vai agir. Olha esses 2 exemplos. O rim produz um hormônio que vai agir na medula óssea e o coração produz um hormônio que vai agir no rim. E por último, para encerrar a nossa aula de hoje, a placenta. A placenta, ela produz um hormônio chamado gonadotropina coriônica no início da gravidez.
tá? Esse hormônio estimula a produção de estrógeno e de progesterona, vai ajudar a manter a gravidez. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!